Era uma vez uma floresta, mas não era uma floresta comum, era uma floresta cheia de problema. Parece um país que a gente conhece. O que aconteceu? Mesmo cheia de problemas, os animais silvestres na floresta não tomavam grande atitude. Na verdade, eles ficavam o tempo inteiro dizendo que iria aparecer um leão, iria vir um leão que ia salvá-los. Um leão que teria todos os valores de um grande líder. Seria corajoso, seria inteligente, seria robusto, seria forte, seria um grande rei. Rei das selvas. Um mito. E o leão não aparecia. Eles ficavam lá encharcados de problema, mas o leão não aparecia. Apareceu uma hiena. Só que essa hiena não era uma hiena qualquer. Era uma hiena que sabia rugir. Ela rugia que era uma beleza. E aí ganhou assim um vulto de leão. Algumas pessoas diziam, é leão, é um leão. Mas ela não era leão. Ela era uma hiena que sabia rugir. E quando colocaram-na no poder, aí viram, não demorou muito para ver que ela não era tão diferente dos outros animais, de alguns até que já tinham assumido o poder, que ela só sabia rugir. E os problemas continuaram, mas eles continuavam dizendo que ia vir o leão. E os problemas aumentando, mas iria vir o leão. Todos repetiam, vai vir um leão, vai nos salvar. A história dessa floresta é que ela se acabou. Ela virou um estacionamento. E os animais, todos desapareceram da face da terra. Essa fábula que eu contei aqui para vocês, ela tem muito a ver com o que existe, com o que acontece, não só no Brasil, mas em muitos países. Existe essa coisa messiânica, essa coisa de um certo sebastianismo. Dom Sebastião foi esse rei que em 1578 sumiu numa batalha no norte da África, a batalha de Alcácer Quibir, ali norte da África. Ele desaparece, nunca encontraram o corpo, e aí depois criou-se um mito de que Dom Sebastião voltaria para salvar Portugal de todos os seus problemas. E apareceram inclusive depois sujeitos que diziam que eram Dom Sebastião, e acabaram sendo, alguém até dizia, é Dom Sebastião, mas não era Dom Sebastião, um sujeito foi enforcado e tal, mas a hiena que sabia rugir. O que acontece? A ideia de se procurar e de se esperar tanto heróis, ela é uma coisa que acontece muito, principalmente em países carentes, em países desorganizados, países sem grande instrução. Essa necessidade de um salvador da pátria. Nós vivemos hoje uma situação muito semelhante à história da floresta, porque nós vivemos esperando um salvador, alguém que nos alce da nossa condição subalterna para que a gente chegue a um momento de glória qualquer que nós certamente merecemos. O Brasil, afinal, é o país do futuro. Nós temos hoje, por exemplo, datando a questão para o dia de hoje, dia 27 de abril, nós temos uma situação muito semelhante. Nós tivemos agora 2 heróis de uma determinada tribo, de um determinado grupo, que tiveram um embate, né? Eu estou falando de Moro e Bolsonaro. Cada um tem a sua jornada do herói. E aí eu tenho que citar Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces, que ele vai identificar uma sequência típica que vai acontecer praticamente em todas as lendas, em todos os mitos, praticamente em todas as religiões, nas grandes narrativas repetidas pela humanidade, não importa o tempo, não importa o lugar. É a tal da jornada do herói. São 12 fases que vai do mundo comum ao chamado, depois tem a recusa do chamado, tem mentor, tem primeiro portal, são 12 fases. São fases que o herói, que são submetidas ao herói para que ele possa ser realmente um grande herói. Ele tem que topar uma luta, ele tem que ser imbuído desses valores, ele tem que passar por um momento de grande provação, sofrer bastante, mas depois ele vai alcançar uma recompensa e principalmente ressuscitar.
No caso do cristianismo, nós temos um herói muito bem descrito, mas não existe só no cristianismo, né? A mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia celta, nós temos vários mitos que vão tratar dessa jornada do herói. Eu faço como um círculo, como um ciclo mesmo, porque é assim que ela é descrita. Pode dar uma conferida depois no meu site, maxfranco.com.br, tem lá a jornada do herói, inclusive bem didática, bem explicada. O que acontece? Nós temos, no caso do Bolsonaro, um herói bem descrito para a jornada do herói. O sujeito lá que começa a sua vida e tal, não sei o que, leva uma facada, quase morre, depois ressurge, desce à mansão dos mortos, mas aparece depois como um salvador. Isso é natural que um determinado grupo, eu não estou dizendo que é certo ou que deva acontecer mesmo, que é recomendável, mas é natural que isso consiga envolver e engajar as pessoas, porque é uma história que está no nosso inconsciente coletivo. É algo que está desde o início da humanidade, desde as primeiras narrativas, há essas histórias de grandes façanhas realizadas por heróis. Então, o Bolsonaro, tanto que a vitória dele na eleição, eu não acredito que tenha ocorrido especificamente por causa da facada, mas foi impulsionada, bastante impulsionada por esse fato, por essa ocorrência. O Moro é um outro herói, também um determinado grupo, né? São heróis que de repente, né, fazem parte ali da Liga da Justiça e de repente nós temos Batman versus Super-Homem, tá entendendo? É algo tipo uma guerra civil, os dois têm embate, e isso aí causa uma confusão na cabeça de quem tinha o Batman, torcia pelo Batman e pelo Super-Homem juntos, e aí nós vamos ter o Batman e o Super-Homem um contra o outro. E aí isso dá um curto-circuito na cabeça de quem está seguindo heróis, de quem segue mitos, de quem persegue essa narrativa eterna e repetida, né, da humanidade, né, que ocorre na humanidade. Mas ao mesmo tempo tem heróis do outro lado também, a gente pode dizer, para um determinado grupo, que Dilma e Lula também tem as suas jornadas do herói. Então imagina toda a história do Lula sair do Nordeste em Pau de Arara, não receber instrução formal praticamente, perder um dedo no torno, né, na indústria, toda a perseguição política, e de repente perde várias eleições e de repente ganha. Dilma foi torturada, né? Então, de repente presidente da República. Nós temos jornadas do herói, jornadas de heróis que se embatem e com um público muito fiel a cada uma delas, tanto que quem é fiel a essa aqui é contrária a essa aqui. Só que de repente nós temos dentro dessa aqui um cisma. Então é natural que existam dois grupos que não consigam mais dialogar. Tudo isso está no nosso inconsciente coletivo, né? É algo que mobiliza as pessoas. E o que acontece? Se tudo indica, Moro entra como candidato a presidente para 2022, vai ter seu público, existirá gente gritando mito, talvez não o nome mito, talvez não exista um outro herói, entendeu? Existirá gente gritando herói, né? Zeus, sei lá, Marte, não sei, né? Não sei o que vão gritar, mas é natural que essas figuras messiânicas, né? Eu tenho um conhecido, um amigo dizendo que o Bolsonaro é de Deus mesmo, é um plano, um projeto de Deus, porque é um ungido, ele sobreviveu à facada para nos salvar. É isso que está na cabeça de algumas pessoas, né? Existe essa mobilização que ela é fecundada pela jornada do herói. Adubada, talvez, né? No caso, adubada pela jornada do herói, que é algo que está no nosso inconsciente, que nos impulsiona, é uma pulsão natural do ser humano. Só que o que nós precisamos? Precisamos acabar com essa coisa de herói. Temos que saber que as sociedades organizadas, elas não estão baseadas nessas narrativas, mas numa organização. Numa organização onde há perdas e ganhos e há principalmente chega-se a consensos. Então não está no plano de quem é herói, quem deixa de ser herói, quem vai salvar. Quem deve nos salvar somos nós mesmos.